Es solo, solo de Bali. Es solo de Bali. Es solo, solo de Bali. Então vamos responder a essas tantas questões, né, com a nossa 8ª aula. O tema é regionalizações não oficiais do Brasil. Aqui a gente tem um conceito rápido daquilo que foi falado na aula passada, né, sobre a regionalização. O que significa regionalização? É a divisão de um grande espaço territorial com critérios previamente estabelecidos em áreas menores que passam a ser chamadas de regiões. Então, a regionalização oficial do Brasil é a do IBGE, que divide em 5 regiões, que é esse primeiro modelo que a gente falou na aula passada. Qual o critério que eles utilizaram para fazer essa regionalização oficial? Além de características humanas, né, principalmente a econômica, eles consideraram também as características naturais, né, o tipo de clima, de vegetação que existem nessas regiões, para poder identificar as 5 regiões oficiais. Então, hoje a gente vai ver a geoeconômica, já falamos alguma coisa na aula passada, mas vamos identificar melhor ela. E a técnico-científico-informacional, que é essa que vocês têm aqui. Vamos lá, então? Então, além da regionalização oficial em 5, né, regiões do Brasil, existem outras divisões regionais do Brasil elaboradas tanto por geógrafos do IBGE como por pesquisadores de universidades, né? Entre elas destacam-se, então, as que têm influência urbana, né, e que consideram os centros urbanos como fatores estruturantes do espaço, em decorrência de possuírem um setor de serviço diversificado, do qual a população e as outras atividades econômicas dependem. Então, o primeiro exemplo que a gente tem com relação a isso é essa divisão aqui, que é as macro-regiões geoeconômicas, ou os complexos regionais ou regiões geoeconômicas. Okay? Essa regionalização do país, ela define 3 complexos, como vocês estão observando ali. Eu tenho a Amazônia, que é a parte que está em verde, o Nordeste e o Centro-Sul. Em 1967, o geógrafo Pedro Pinchas Geiger, ele adotou como critério para essa regionalização as características econômicas desses espaços. Então, essas características que eram comuns, ele foi identificando e foi regionalizando o território brasileiro a partir dessas características. Observe que não há respeito com relação aos limites dos estados, certo? Porque o Maranhão, por exemplo, uma parte do Maranhão se encontra na região Centro-Sul e outra parte do Maranhão se encontra na região da Amazônia. Então ele não teve um respeito dos limites dos estados aqui, e sim de acordo com a característica econômica daquela região. E outros tantos estados acontece isso também. E nessa regionalização, o Brasil ficou regionalizado em 3 regiões geoeconômicas. Bom, então a nossa segunda regionalização não oficial do Brasil é a regionalização segundo o meio técnico, científico e informacional. E essa regionalização é de 1999. Observe então que o Brasil foi regionalizado em 4 grandes regiões, né? A região que está em verde é denominada de região amazônica. Para nós, a regionalização oficial é a região norte. Só o estado do Tocantins, que não está aqui nessa regionalização, né? Que pertence à região norte. E ele ficou enquadrado, então, como região centro-oeste. O mesmo nome, né? Lá na oficial, só que pertencendo a essa região. Claro que o critério aqui é outro também, né? A região Nordeste se manteve, todas as regiões, de acordo com essa regionalização, e a região Sul e Sudeste ficaram como a região concentrada. Mas aí fica uma questão, e qual critério eles utilizaram para separar esses estados aqui e fazer essa regionalização? Bom, as regiões, elas se diferenciam aqui pela densidade de recursos, né? A quantidade de recursos técnicos e informacionais. Os sistemas computadorizados, por exemplo, ou pelas redes materiais, rede de transporte, fluxo de mercadorias que existem nessas regiões. E os imateriais também, a telefonia, a internet, o acesso à internet, né, que são aplicados às atividades econômicas.
Essa regionalização ela resultou de grandes transformações que o Brasil passou nas últimas décadas, em consequência da implantação de novos meios técnicos, científicos e informacionais. E aí a gente se refere principalmente à questão da internet, né? Mas que foram aplicados na modernização de atividades, como a agricultura, a indústria e a prestação de serviços. Um exemplo bem típico que a gente pode dar hoje, pelo que a gente está passando da pandemia, é a tecnologia da informação que está sendo aplicada, né, com relação à prestação de serviços. Nós, por exemplo, estamos prestando um serviço agora, né? E como que a gente está fazendo isso nessa época da pandemia? Através da internet, por exemplo. Então, o que eles avaliaram? Eles avaliaram qual o grau de desenvolvimento científico e tecnológico e informacional nesses estados aqui, para poder separar, né, e regionalizá-los dessa maneira. Claro, observando quanto que foi aplicado em cada uma das atividades econômicas, desde a agricultura, passando pela indústria e dos serviços, que é a prestação de serviços no caso, que a professora explicou para vocês agora. Então, a partir daí, criou-se essa regionalização. Ok? Bom, então era isso. Vocês têm o texto lá para poderem ler e responder com mais facilidade as atividades. E eu espero que vocês consigam fazer sem nenhum problema. Bora lá responder a atividade e até a próxima aula. Beijos!